Bom dia, pessoal, bom dia, tudo em ordem? Vamos lá, vamos entrando. Começamos a live que já está anunciada desde o começo dessa semana, onde eu vou trabalhar com a minha colega Silvia Chaquian, violência doméstica e familiar nesse momento de pandemia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aguardar a Silvia entrar e aí eu já começo esta live. Sejam todos muito bem-vindos. Mércia, olha só, galera. Poxa, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver a Silvia já solicitou para entrar, eu já autorizei, então logo a Silvia entra. Vamos lá. Beleza, beleza. Tudo Estou bem, aqui, Silvia? Rogério, bom dia. Tudo Deixa eu bom? arrumar aqui a câmera. Estou sendo visto e estou sendo ouvido, não? Sim, sim. Você está me ouvindo? Legal. Estou ouvindo, estou vendo. Seja muito bem-vinda. Obrigado, viu, Eu que Silvia? agradeço, Rogério, a oportunidade desse diálogo. É um prazer para mim. Vamos dialogar. Eu vou pedir até o seguinte, viu, Silvia? Se você puder, sabendo que nós estamos no meu canal, se você puder brevemente se apresentar, o que você faz, a sua atividade principal no MP, e eu sei que essa atividade coincide também com a atividade extra-MP, sua atividade acadêmica. Se você puder rapidamente falar, daí a gente já começa a debater. Então vamos lá, eu sou promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, desde 99, portanto há 21 anos, e sempre nesses 21 anos trabalhando na área criminal, mas de 10 anos para cá exclusivamente na área do enfrentamento à violência de gênero, doméstica e sexual contra meninas e mulheres. Essa é a minha área de atuação, junto à vara especializada de violência doméstica, a vara central, trabalho no Fórum Criminal da Barra Funda, e também a minha área de pesquisa na pós-graduação, mestrado, etc. Legal. Dizer que a Silvia é do meu concurso de MP, então quando ela É fala que ela tem isso. 21 anos de MP, coincidentemente faz 21 anos que a gente se conhece. É Silvia, isso. eu vou Diga. direto ao ponto, Vamos lá. Quando começou essa pandemia, eu lembro ter visto uma notícia, e eu até participei de uma live discutindo com profissionais da área o teor da notícia. A notícia era no seguinte sentido: há uma diminuição da violência doméstica e familiar contra a mulher no momento de pandemia. E eu já alertava nesta live, sem muito conhecimento de causa, mas eu já alertava o seguinte: eu acho que estão confundindo. Uma coisa é diminuir a violência, outra coisa é não haver meios, não haver instrumentos para que a mulher vítima notifique. Então, talvez estejamos diante de uma subnotificação, aquela tal da cifra oculta. Eu estou errado, estou certo? Realmente houve uma diminuição ou, ao contrário, houve um aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher? Não, você está certíssimo. Essa sempre foi a nossa preocupação. Assim que a ordem de distanciamento social foi dada, nós já passamos a nos preocupar com essa subnotificação, porque é evidente, com os espaços de convivência, com as escolas, os locais onde as mulheres frequentam, muitas vezes acessam os serviços interditados, fechados, interrompidos, muitos nos seus atendimentos, é evidente que a mulher tem mais dificuldades, porque ela também está obedecendo essa ordem de distanciamento. Então é preciso contextualizar esses números, tomar muito cuidado na análise desses dados, para entender que a pandemia ela vem para impactar ainda mais negativamente as mulheres. E isso não sou eu que estou dizendo, existem diversos estudos, a ONU já alertou o mundo sobre o impacto negativo da violência, da pandemia na violência contra a mulher. Já temos estatísticas em países como China, França, Estados Unidos. Então, é uma preocupação, porque com a ordem de isolamento, o que a gente viu, Rogério, foi um país dividido entre quem tem condições de se proteger, estar em casa em segurança, e quem não tem essa possibilidade. E aí entram as mulheres como grupos vulneráveis e que não enxergam e não podem ver a casa como sinônimo de lar, mas sim espaço de medo, de insegurança, de abuso, falando principalmente das meninas, e até de violência, né? Então, é preciso enxergar essa realidade para a gente ler corretamente esses números. Perfeito. Eu até quero aproveitar que o Arthur está presente, o nosso grande Chefe. coordenador criminal. Juliana, eu já vi que a Juliana também está presente, a Juliana do nosso concurso, a Ju que cuida da Casa da Mulher Brasileira. Exatamente. Eu lembro
aproveitando que o Arthur está aqui, a própria Juliana, nós fizemos um encontro dentro do MP, que você participou, e eu lembro que você já alertava que as estatísticas estavam para serem lançadas e tudo indicava que as estatísticas iam demonstrar o aumento da violência doméstica familiar contra a mulher. Estou vendo algumas pessoas pedindo para eu desativar o comentário. Eu não posso. Todas as lives minhas, Silvia, eu desativo os comentários, porque fica mais Atrapalha às eficiente. vezes, sim. Eu não posso desativar os comentários nesta live, porque se eu desativar os comentários, a Silvia desaparece. Tá? Então, quando você compartilha... Eu vou até pedir para vocês comentarem o que é absolutamente imprescindível. O que não for imprescindível, não comenta, porque quando você comenta muito, você faz com que a tela trava, o áudio passa a não corresponder com a imagem. Então, eu vou pedir para vocês comentarem menos só o que for absolutamente imprescindível, até porque nós estamos com 700, 800 pessoas, não dá tempo para ficar lendo absolutamente tudo. Silvia, quando nós falamos de violência doméstica e familiar contra a mulher, falamos da Lei Maria da Penha, e aí eu faço questão de mencionar o artigo 7º. O artigo 7º traz as várias formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Fala em 5 formas, dentre outras. Eu é que não consigo imaginar outra forma. Eu acho que a lei acabou esgotando, mas para não correr riscos, ela deixou ali o encerramento genérico. As 5 formas de violência doméstica anunciadas pelo artigo 7º são violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Você arrisca dizer qual destas formas acabou sendo incrementada ou não tem como dizer? Na verdade, a pandemia incrementou a violência doméstica familiar contra a mulher em geral. Sabendo que nós estamos falando basicamente de uma violência agora efetivamente domesticada, já que o agressor e a agredida estão dentro de um isolamento, estão sozinhos. Isso é campo fértil para uma espécie de violência ou ela acaba sendo generalizada? Então, Rogério, é interessante essa questão, porque a violência física ela ainda é a mais visibilizada e até a mais reconhecida pela própria sociedade como a mais grave. É a que aparece mais, é a que sai na mídia, é a que, na grande maioria das vezes, deixa marcas aparentes, e aí as pessoas se sensibilizam, né? Enxergam, visibilizam essa violência. Mas ela não é a mais comum. Então, eu arrisco dizer que na pandemia e no isolamento social, a gente tem todas as formas de violência incrementadas, porque não há como pensar, por exemplo, que num relacionamento onde há violência física, não haja abuso verbal, não haja violência moral contra a mulher, dos xingamentos, da diminuição da autoestima e da violência psicológica também. A violência sexual, nas epidemias, e foi assim na África, no caso do Ebola, ela já tem estatísticas, já foram apresentadas estatísticas de incremento, de maior incidência da violência sexual quando essas meninas, adolescentes e crianças estão mais dentro de casa. Mas algumas estatísticas nos dão pistas de que é na violência física que as mulheres têm recorrido mais ao sistema de justiça. Então, as últimas pesquisas que foram lançadas pelo Ministério Público de São Paulo, Núcleo de Gênero e Centro de Apoio Criminal e também Fórum Brasileiro de Segurança Pública, demonstram uma diminuição no registro dos boletins de ocorrência, mas um aumento das chamadas emergenciais, ou seja, 190, prisões em flagrante, medidas protetivas. Então, isso demonstra que naquela situação extrema, da violência extrema, física, grave, as mulheres chamam a polícia, ou vizinhos, terceiros chamam a polícia. Mas a violência que fica muito no âmbito do relacionamento abusivo, aquele desgaste, aquela tentativa de diminuição da mulher e que causa danos emocionais, essa tem sido mais invisibilizada e menos reportada. Perfeito. Eu até quero cumprimentar o Renê Souza, colega nosso do Mato Grosso. O Renê, bacana. O Renê está presente aqui. Estou vendo vários colegas, viu? Estou vendo vários colegas. Que bom, que Quero bom. agradecer Rogério. a presença de todos. Isso se deve principalmente, não só ao tema, mas a Silvia, que é uma conhecedora. E, Silvia, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Feminicídio. Feminicídio, eu acho que é a forma mais drástica de violência doméstica familiar contra a mulher. Inclusive, eu sempre insistia que eu sempre insisto e venho insistindo que nós não podemos confundir feminicídio com femicídio. Nós já tivemos essa discussão por telefone e você já me alertou que alguns países nem fazem mais essa diferença. Eu gosto de bater nessa tecla para demonstrar que o feminicídio não é só matar mulher. Por isso que eu gosto de diferenciar feminicídio de femicídio.
Porque muita gente confunde, muita gente não vê razão para se punir mais severamente o homicídio de uma mulher nos termos do 121, parágrafo 2º, inciso 6. É porque essa pessoa não está enxergando que ali não é somente matar mulher. É matar mulher por razões de preconceito, menosprezo ou discriminação contra o sexo feminino. Feminicídio no momento de pandemia aumenta, mantém a estatística ou diminui? Então, em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar que o feminicídio é, na sua essência, um crime praticado, na maioria das vezes, também, estatística do Ministério Público de São Paulo, 66% dentro da casa dessas mulheres. É uma evidência de que a casa é o espaço mais perigoso para as mulheres e isso se agrava na pandemia. Mas nós temos uma estatística muito recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de aumento no estado de São Paulo de 46% do feminicídio. E aí, nessa época de quarentena, o que é gravíssimo, porque a gente já tem uma morte a cada 7 horas no nosso país. Né? Já é altíssima. A gente já está na 5ª colocação dentre as nações com o maior número de mortes violentas de mulheres no mundo, uma morte a cada 7 horas. Então, é alarmante, é preocupante. E aí a gente precisa pensar, Rogério, sempre, que quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que desconstruir alguns mitos. E aí talvez os 3 principais mitos sejam, o primeiro, a mulher que está num relacionamento abusivo, violento, ela está porque ela quer, né, porque ela gosta. E esse é um mito. A gente já sabe que essa mulher muitas vezes não dispõe de mecanismos financeiros, emocionais, psicológicos que sejam para sair desse relacionamento. Ninguém fica num relacionamento abusivo porque quer. O segundo mito é de que o agressor é 24 horas por dia agressor. Né? Então a gente precisa entender que num relacionamento abusivo, o comportamento também do homem agressor oscila. E nem sempre ele é agressor. Há, até por força da reprodução do ciclo de violência, das diversas fases, de maior tensão, menor tensão, pedido de desculpas, uma certa confusão que é criada na cabeça, muitas vezes, dessa mulher, no sentido de acreditar que não foi tão grave assim, que ela pode dar uma segunda chance, que aquilo não vai se repetir ou não vai chegar a uma violência extrema, como é o caso do feminicídio. E o terceiro é o mito de que o feminicídio é um ato isolado, repentino, de loucura por parte do feminicida. Isso não é verdade. Estatisticamente, o feminicídio ele acontece após uma escalada de violência. Ou seja, ele é quase que uma tragédia anunciada. A gente tem aí sinais de que essa violência ela vai se incrementar ao longo do tempo. E daí a importância de olhar para a violência doméstica com a seriedade que ela requer para interromper essa escalada de violência, com as medidas protetivas, por exemplo, com outras estratégias de intervenção, para que a gente não chegue a esses índices tão alarmantes. Então, o que eu posso te dizer é que nessas mortes que aparecem, nesses 46% de incremento, a gente não teve, assim, um episódio isolado. Aliás, a pandemia, ela não transforma um homem em agressor, né? Não é o isolamento social que transforma um homem em agressor, não é o problema financeiro, a sobrecarga das tarefas domésticas que está transformando esse homem em violento. Aquela agressividade já está latente naquele relacionamento abusivo e ela explode, ela eclode com o maior isolamento e o acúmulo das tensões do convívio, evidentemente. Mas esses feminicídios, eles já tinham sinais, certamente, se a gente for investigar esses casos, já havia sinais de aumento de violências, das chamadas pequenas violências, que não são pequenas, mas que são as agressões psicológicas, o abuso verbal, e que vai se incrementando para o tapa, para o soco, o espancamento, até chegar na esganadura, até chegar no atentado à vida da mulher com uso de faca, por exemplo, né? Excepcional. Silvia, deixa eu só fazer um esclarecimento para as pessoas que assistem, que eu tinha certeza que ia surgir esse comentário, e já surgiu, coincidentemente eu li. Vamos aqui lembrar que violência doméstica e familiar contra a mulher fez nascer a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei protetiva, ela tem cunhos, ela tem predicados de ação afirmativa, eu já escrevia isso desde 2006, aliás, com muito orgulho. Em 2006, eu já saí bradando pela constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Sim. Agora, é importante esclarecer que a Lei Maria da Penha tem um personagem específico, que é a mulher vítima. Mas o sujeito ativo não precisa necessariamente ser homem. A própria mulher pode figurar como agressora. Os tribunais já reconheceram isso. A mulher pode praticar violência de gênero contra outra mulher. Sim. Então eu estou vendo aqui umas pessoas falando, poxa, só o homem está errado? Não.
nós não vamos negar que a mulher possa ser sujeito ativo de violência doméstica familiar contra outra mulher. Mas quando nós pensamos nas estatísticas, meu caro amigo homem que escreveu isso, nós Sempre estamos aparece, Rogério. liderando. Não adianta, se nós compararmos a violência doméstica familiar contra a mulher, as violências praticadas por homens e as violências praticadas por mulheres, o homem, quer queira, quer não, está liderando essa pesquisa estatística. Então, por isso que, às vezes, até involuntariamente, nos nossos exemplos, nós sempre falamos do agressor homem. Mas cuidado, pode eventualmente figurar como agressora outra mulher. Para deixar isso claro, o homem não é um bicho errado. E aí, para exemplificar, Rogério, violência doméstica familiar contra a mulher está errado, homem ou mulher. E para exemplificar essa situação, Rogério, eu posso dizer que na vara onde eu atuo, na vara central de violência doméstica, nós temos muitos casos de relação entre duas mulheres, relação homoafetiva entre duas mulheres, tramitando na vara com a aplicação da Lei Maria da Penha, que é prevista, inclusive, essa aplicação, mas também tive um caso recentemente de uma sogra que agredia a nora, né, só para ficar claro essa situação de como é possível a prática da violência de gênero. Ela agredia a nora porque acreditava que a nora, por ser mulher, naquele contexto familiar, era obrigada a cumprir as tarefas domésticas, a dar conta da comida, da casa, mulher das tarefas. É isso, e servir o filho dela, né? Então, exemplo claro de imposição dos papéis de gênero, dos modelos de comportamento que a sociedade cria e atribui ao feminino, e o uso da violência para o exercício dessa dominação. Eu acho que é um exemplo bem claro de que é possível sim, mas como você bem colocou, estatisticamente, a gente tem geralmente no polo ativo uma figura masculina, infelizmente. O Marciano Rogério está aqui assistindo, é professor em Minas Gerais. Quero cumprimentá-lo, vi colega nosso, Scavacini, de Franca, também está assistindo já. Bacana. Eu consigo eventualmente... Eu não consigo ler, Rogério, eu já desisti, é muito rápido. Eu estou tentando, é que você é que tem que falar aqui, eu só leio. Eu não consigo, Silvia, deixa eu fazer uma observação também, porque você mencionou na África, e eu até já fiz um post sobre isso. O estupro corretivo, quando nós pensamos na violência sexual, o estupro corretivo, na África, em 2008, já foi considerado, pasmem, epidemia. E o que é o estupro corretivo? O estupro corretivo é aquele que estupra a vítima, e aqui pode ser vítima, homem ou mulher, estupra buscando corrigir a orientação sexual dela. Então, isso é importante. Quando a Silvia fala da pandemia, etc., não esqueçam que a própria violência doméstica e familiar contra a mulher, de cunho sexual, estupro corretivo na África do Sul, já foi tida pela Organização Mundial de Saúde em 2008 como uma epidemia, pasmem, e o Brasil criou o estupro corretivo em 2018, é o artigo 226, inciso 4, letra B do nosso Código Penal. Silvia, dando sequência, eu gostaria de saber de você o seguinte. Nós já vimos, então, que a pandemia acaba sendo um campo fértil para o aumento da violência doméstica familiar contra a mulher. E essa mulher, sabendo que ela tem que ficar no isolamento, sabendo que tem que ficar protegida de um momento de perigo de contágio dessa doença, qual medida protetiva ela pode pedir? Que tipo de medida essa mulher? Então, o agressor está dentro de casa, ele tem que ficar dentro de casa, ela tem que ficar dentro de casa. Aí ela olha a Lei Maria da Penha e fala, qual medida protetiva eu vou pleitear para obrigar o agressor ou para efetivamente proteger? Qual que tem sido mais pedida e tem sido mais eficiente? É importantíssima essa questão, porque os canais de denúncia e pedido de ajuda têm se diversificado, e é nisso que a gente tem que avançar mesmo, para proporcionar para essa mulher o maior número de canais de busca por apoio. E aí um canal importante aí que é a possibilidade do boletim de ocorrência eletrônico, ou seja, a mulher de dentro de casa poder fazer esse boletim de ocorrência via portal da Polícia Civil e reportar num formulário toda a situação de risco, etc. Mas é importante diferenciar algumas situações. Deixa eu só pedir para você, dá para você só repetir porque travou. Então, se você puder repetir o boletim eletrônico. A gente tem aqui no estado de São Paulo um avanço recente, 2 semanas atrás, isso não é
uma grande novidade em alguns estados, o Rio de Janeiro já tinha isso há algum tempo, mas aqui em São Paulo agora a gente pode se valer do boletim de ocorrência eletrônico. Via portal da Polícia Civil, a mulher pode ingressar, preencher um formulário reportando a situação de risco, do que houve, e até fazer, no bojo da justificativa do que está acontecendo, o pedido de medida protetiva. Agora, é preciso, Rogério, sempre diferenciar aí, porque são muitos os canais, e nem sempre as situações são semelhantes. Então, na situação emergencial, onde a agressão está acontecendo, o episódio de violência está acontecendo e ela precisa de socorro, 190 é sempre a primeira opção, tá? Ainda é a melhor opção para o atendimento emergencial da Polícia Militar. O Disque 180 tem a sua importância. O Disque 180 é um canal não só de fazer denúncia, mas que também permite que o denunciante não seja a própria vítima, seja uma pessoa que até fique anônima nessa denúncia. Então, um vizinho que sabe que acontece um episódio de violência. Aliás, eu tenho recebido muitos pedidos de orientação nesse sentido. Aqui no meu prédio eu estou ouvindo que está acontecendo uma briga, o que eu faço? O Disque 180 é um canal importante, onde você pode manter o seu sigilo, e isso é muito comum, a pessoa não querer se identificar, mas dar início a uma investigação, porque o 180 vai ser comunicado à Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado para dar início a essa investigação. E a possibilidade de atendimento presencial, ela continua nas delegacias. As delegacias especializadas da mulher continuam com atendimento, aqui em São Paulo, inclusive, 24 horas, e a doutora Juliana, que está nos acompanhando aqui, que trabalha na Casa da Mulher Brasileira, sabe como a Casa da Mulher Brasileira está ainda prestando atendimento 24 horas para essas mulheres. Então, esse pedido de medida protetiva, ele pode ser feito por todos esses canais, digamos assim. E os mais comuns têm sido o pedido de afastamento do agressor do lar, isso na hipótese, lembrando, onde haja um evidente risco à integridade física e psicológica da mulher, porque, veja, é muito invasivo e delicado tirar alguém que mora na casa, né, e o oficial de justiça chega lá e dizer, meu senhor, o senhor tem que sair da sua casa, pegue as suas coisas, uma muda de roupa, os seus objetos pessoais e saia. É uma restrição importante a um direito daquele indivíduo. Então, evidentemente que os requisitos têm que estar minimamente demonstrados, e esses requisitos são de que a permanência do agressor dentro do lar representa um risco à vida ou à integridade psicológica daquela mulher ou dos filhos. E aí o afastamento é feito. Mais comum, nos casais que não mais coabitam, mas que o homem ainda transforma a vida daquela mulher no inferno. Então, ele ronda a casa dela, ele faz ameaças, ele procura via e-mail, pessoalmente, por telefone, e aí a ordem judicial é de proibição de manter contato por qualquer meio, seja pessoal, seja por telefone, seja por e-mail, e essa é uma medida realmente que, quando bem monitorada, fiscalizada, ela tem surtido muitos efeitos, no sentido de coibir que essa violência chegue numa violência física, por exemplo. Então, essas são as medidas mais comuns, mas evidentemente tem outras, a suspensão do porte de armas, suspensão do direito de visitas, isso muito comum nas hipóteses de suspeita de abuso sexual do menor, da menor. Então, todas essas medidas podem ser manejadas e outras, né, que forem necessárias. Então, por exemplo, no caso de ameaça ou receio de compartilhamento de imagem íntima na internet, na rede ou para pessoas do relacionamento da vítima. Muito comum também a ordem judicial que proíbe aquele sujeito de compartilhar aquele material íntimo que ele tem em poder dele, que às vezes foi obtido com o próprio consentimento da vítima, na constância do relacionamento, mas que ele não tem permissão para divulgar, para compartilhar. Então sai também uma medida protetiva nesse sentido, né? Porque o rol é extensivo, como você já colocou. Perfeito. Deixa eu aqui fazer referência a Nelly Jordão, que é sócia proprietária da Faculdade Atami, é uma fã tua, viu, Silvia? Ela assistiu uma palestra no Conselho Nacional. Muito prazer, que bom. E nós vamos ter novidades aí em breve. A Nelly Jordão, a Faculdade Atami, estamos fazendo uma parceria boa. Excelente. Silvia, você mencionou uma coisa importantíssima que eu faço questão de ratificar, insistir, a aplicação de medidas protetivas. Aliás, a própria aplicação da Lei Maria da Penha não pressupõe coabitação entre os envolvidos. A coabitação é absolutamente dispensável, em que pese o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que fala da violência doméstica, familiar, em qualquer relação íntima de afeto, dispensar a coabitação só na parte da relação íntima de afeto,
a jurisprudência já entendia que a coabitação é dispensável em todas as hipóteses, em todos os ambientes. E temos súmula nesse sentido, é a súmula 600 do STJ. Silvia, alguns estados estão aprovando leis que obrigam o condomínio a notificar, a comunicar violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, estão colocando para o síndico ou para a administradora essa obrigação. E eu conversava muito com a Valéria Scaranci, coordenadora do nosso núcleo de violência de gênero no MP de São Paulo. Você conhece e não precisa nem de apresentação, eu acho a Valéria Scaranci uma estudiosa, uma mulher excepcional. E eu discutia com a Valéria isso. Essa lei, ela é uma lei constitucional, ela é uma lei eficaz, ela está jogando no colo do síndico e da administradora uma notificação de violência doméstica familiar. Eles precisam ser preparados para isso. Uma discussão de casal, o síndico vai e comunica à delegacia. De repente, esse casal estava numa discussão ordinária. O casal pode entrar com alguma ação de reparação de danos contra o condomínio. Até que ponto criar essa lei, mas sem preparar os destinatários, não é só uma lei simbólica? Essa discussão é muito interessante. Aliás, você mencionou que o Renê está aqui presente. O Renê foi a primeira pessoa que me mandou essa lei já no Distrito Federal, já implementada. E lembro que acabei encaminhando para você, o Arthur também que está aqui presente, e a gente deu início a essa discussão no Ministério Público, temos um grupo discutindo essas questões, e muito interessante, porque a gente fez uma reunião, Rogério, agora, essa semana mesmo, com administradoras de condomínio, para entender, também ouvir o lado deles, né, e as dificuldades. Eu penso seja um grande avanço. Eu não vejo como grande dificuldade essa criação do dever jurídico do síndico. Ele já tem deveres jurídicos criados por lei de responsabilização de responsabilidade junto aos condôminos, e eu de verdade não vejo problema nisso. Aliás, o que eu vejo é um movimento criado, iniciado pela própria Lei Maria da Penha, que veio para mudar o paradigma da violência contra a mulher, para tirar daquela noção de que se trata de uma questão do foro íntimo, individual, privado, problema da mulher individualmente, para dizer que sim, é uma questão de Estado, de necessidade de interferência da justiça e da sociedade. E todos nós temos parte nisso e responsabilidade nisso. Então, eu não vejo problema na criação desse dever jurídico para o síndico, mas concordo com você quando você menciona que a gente precisa preparar para que essa lei seja bem executada. E aí, nessa conversa, é muito interessante, porque fica claro, Rogério, como a gente ainda sofre com a noção de banalização da violência contra a mulher dentro de casa. Então, num determinado momento da nossa reunião, por exemplo, o administrador dos condomínios, ele disse, mas a gente não sabe diferenciar o que é uma briga de marido e mulher e o que é violência, como é que a gente vai interferir, né? E aí eu ponderei com ele, a Juliana está aqui, que participou também, a gente sabe a diferença, né? Não é uma simples briga de marido e mulher quando uma mulher pede socorro, quando ela diz que vai morrer, quando ela pede, pelo amor de Deus, me ajuda, chama a polícia. Isso não é uma mera briga, mas isso está muito arraigado na nossa noção de construção de aprendizado ao longo da vida, de que uma briga de marido e mulher, ela não merece tanta interferência assim, como, por exemplo, se fosse uma agressão contra uma criança, contra um idoso, um deficiente, uma pessoa acamada. Então, eu propus nessa reunião para ele substituir a figura da mulher pela figura de uma criança apanhando de uma cuidadora, de uma babá, por exemplo, sendo espancada e pedindo socorro, ou de uma pessoa com deficiência, com um cuidador também espancando, e essa pessoa com deficiência pedindo socorro, pelo amor de Deus, chama a polícia, me ajuda. Não se tem dúvida da necessidade de interferência, mas por que quando é uma mulher sofrendo um espancamento por parte do companheiro ou do marido, essa dúvida surge. E isso é muito por conta da construção mesmo ao longo dos séculos, de como a violência contra a mulher, ela foi banalizada e tão tolerada na nossa sociedade. E é essa a mudança de comportamento que a gente precisa fazer, né? É nisso que a gente precisa avançar, para entender que quando uma mulher pede socorro no apartamento do lado, é para a gente interferir. É para a gente bater na porta, é para chamar a polícia, e não há nenhuma responsabilidade depois, ainda que a mulher diga, não, mas eu não queria nada, mas o seu papel, a sua função de oferecer ajuda foi dada.
você fala em dever jurídico. E se o condomínio não exercer esse dever, a omissão do síndico pode ser punida penalmente, você acha? Eu acho que a gente precisa construir esse entendimento, inclusive para entender qual é a punição, se ela é administrativa ou penal, né? E a multa também, se for administrativa, para quem vai? É para um fundo? É para o próprio condomínio? São questões que a gente precisa ainda discutir, aprimorar. Mas acho positiva esse diálogo e essa construção. Acho que a gente precisa avançar nesse sentido, principalmente agora, né? Todo mundo dentro de casa e todos, olha, difícil, Rogério, passar um dia em que eu não receba um relato semelhante. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou nessa pesquisa, nessa nota técnica recente, tem um dado importantíssimo que acabou passando meio despercebido, que é do aumento de 431% dos relatos de brigas ouvidas por vizinhos relatados no Twitter. Então, pessoas, usuários do Twitter, que passaram a dizer, aqui no meu apartamento vizinho, aqui na casa vizinha, está havendo uma briga. Essa briga, a gente sabe que muito é violência doméstica contra a mulher. 431% dizendo no Twitter que estava ouvindo e pedindo orientação, o que eu faço. Então, muitas vezes, a população até quer ajudar, mas não tem tanta consciência e tanta noção de como fazê-lo. E aí o papel do síndico é fundamental. Mas, sem dúvida, são muitas as questões que precisam ser pensadas. Em alguns edifícios a gente tem síndico presencial, outros a gente tem síndico contratado, né, o síndico profissional. Então, também precisa pensar nessa diferenciação. Deixa eu até justificar a pergunta por conta de algumas observações. Quando eu perguntei para a Silvia, eventual responsabilidade penal do síndico, caso essa lei diga que é obrigação dele comunicar a violência doméstica familiar, é porque no Código Penal, na parte geral, existe o artigo 13, parágrafo 2º, que traz a figura do garante ou garantidor. E o parágrafo 2º, letra A, diz que tem o dever jurídico de agir e evitar o resultado, aquele que, por lei, assim está eventualmente determinar, aquele que, por lei, está convocado. E o síndico acaba sendo convocado, por lei, para essa missão. Por isso que eu fiz a pergunta, certamente vai haver essa discussão. E como já existem outras tantas discussões, eu e o Renê nós discutimos a responsabilidade penal do compliance officer. Exatamente. Compliance officer, eu e o Renê entendemos que o compliance officer ele passa a ser um garante ou garantidor. Até que ponto o síndico não está sendo um garante ou garantidor? Por isso que eu fiz a pergunta. Ela não é uma pergunta descabida, ela é uma pergunta pertinente e que Sim. pode gerar divergência. Você concorda ou discorda? Ótimo, nós fizemos direito, não fizemos matemática, tá? Então, fizemos uma ciência do dever ser e não uma ciência do ser. Se fosse matemática, nós não teríamos no Supremo 11 ministros e 6 votos a 5, concorda? Então, você que fez direito, achando que é uma verdade universal, etc., você fez o curso errado, você tem que ir para exatas, tá joia? E essas discussões, elas vão surgir, elas estão surgindo agora na elaboração da melhor redação dessa lei, nós estamos discutindo isso, imagina depois, certamente surgirão problemas e questões para serem solucionadas. E tem um detalhe importante que eu também conversei com a Valéria, conversei com você, acho que até com a Juliana eu já conversei com isso aqui. Você mencionou o dinheiro, a multa, a eventual questão pecuniária a ser revertida para um fundo. Tivemos uma alteração da Lei Maria da Penha ano passado, aliás, ano passado a Lei Maria da Penha foi a lei mais alterada de todas, né? Que cria um fundo para que este fundo seja utilizado no atendimento à saúde da mulher vítima de violência doméstica familiar. Nem todas as mulheres que trabalham nessa causa, nem todas aplaudiram esse fundo. Algumas discordaram desse fundo. Você? Eu concordo com o fundo. Eu acho que a gente precisa, inclusive, avançar para ter um fundo estadual aqui, para que a gente possa... Essa foi uma discussão também que surgiu por conta da elaboração dessa lei dos condomínios, porque o ideal é que essa multa revertesse para um fundo que fosse de assistência para as mulheres, que tivesse uma relação com a causa. E nós não temos aqui no estado de São Paulo, né? Então, eu acho importante. Eu sou a favor, Rogério, da criação desse fundo. Eu não sou contra, não. Apesar de ter sido contra várias alterações da Lei Maria da Penha no
no ano passado, acho que algumas alterações bem desnecessárias e até inexequíveis, algumas alterações que não estão sendo aplicadas, que não Você pode pegaram. mencionar uma? É a No do caso 14, letra da A? notificação compulsória, Rogério, da necessidade, da obrigação de notificação compulsória dos profissionais da área da saúde, de notificarem para os profissionais da segurança pública, né, para a polícia, os casos de violência doméstica ou meros indícios. Isso não está sendo aplicado. Aliás, eu não. Questão do sigilo médico. Acho que travou. Acho que travou, né? Travou, estou te ouvindo. Você Travou? falou que... Voltando, a volta. questão da notificação compulsória, que obriga em 24 horas que os profissionais da saúde, ou seja, aqueles que as mulheres recorrem para pedir socorro médico, né, que eles sejam obrigados a notificar a polícia sobre casos de violência doméstica ou meros indícios, meras suspeitas. Isso é problemático num determinado aspecto da questão do sigilo mesmo, de como as mulheres recorrem muitas vezes ao sistema de E saúde a sem querer que separação? isso vá. Essa E a... também é uma outra questão. Ah, A questão da separação. A gente ainda não tem isso 100% implementado. E houve muita confusão nesse aspecto, Rogério, porque a Lei Maria da Penha veio para dizer a competência das varas ou dos juizados especializados é híbrida, é integral. Então, a lei já dizia uma coisa. Aí vem os estados para dar um jeitinho de, com a lei de organização judiciária, delimitar essa competência para competência criminal. Aí surge a questão das medidas protetivas de natureza civil e alguns membros do judiciário empurrando isso para fora da vara especializada. Então, já é uma violação do espírito da Lei Maria da Penha, né? Nítido. E aí vem essa lei para dizer: a mulher pode escolher, nos casos de violência doméstica, ingressar com divórcio, separação, com pedidos de alimentos, guarda, visita, na vara especializada de violência contra a mulher. E aí vem o embate da lei de organização judiciária não permitir. E um provimento do Tribunal de Justiça, falando aqui de São Paulo, para dar mais um jeitinho para dizer: tá, mas é só o decreto de divórcio, é só a solução da sociedade, mas as medidas correlatas não correrão na vara especializada. Enfim, tá uma dúvida muito grande, foi criada uma confusão muito grande. O que eu penso seja mais acertado é agora avançar na ideia, na construção de que essas medidas de divórcio com a fixação de alimentos, de guarda, de visita, sejam feitas, sim, na vara de violência doméstica, mas que a execução de tudo isso vá para a vara da família, vá para a vara especializada da família, porque senão a gente vai ter um inchaço gigantesco das varas de violência doméstica, e aí a gente vai ter que repensar toda a organização da justiça, das varas especializadas de violência doméstica e familiares. Mas é uma questão, um imbróglio que foi criado aí por força dessas alterações legislativas, né? eu vou praticamente encerrando, nós temos muitos alunos aqui que estão prestando concurso e estou assistindo, e eu tenho Que bom. o vício de querer dar uma dica antes do final do vídeo. Eu não sei se você percebeu isso, com certeza a Silvia percebeu, mas você que está assistindo, não sei se você percebeu, às vezes o legislador ele não liga Lé com Cré, às vezes ele acaba demonstrando uma falta absoluta de técnica legislativa. Tá? Então, por exemplo, olha só que interessante. Ano passado, a Lei 13.772, ano retrasado, a Lei 13.772, Lei 13.772 de 2018, acrescentou no Código Penal o mais novo crime sexual, que é a violação à intimidade da mulher. Sim. Perfeito. Mas também alterou a Lei Maria da Penha. E a violação da intimidade na Lei Maria da Penha não está como uma das espécies de violência sexual, e sim violência psicológica. Então, olha a dica que eu estou dando, Silvia. Quem for prestar concurso, fica esperto que no Código Penal, a violação da intimidade da mulher, ela está no 216B, crime contra a dignidade sexual. Na Lei Maria da Penha, é forma de violência psicológica. Então, reparem como eu disse, insisto, repito, não liga Lé com Cré. Por que ele não colocou a violação da intimidade? Pode até ser psicológica. Aliás, eu acho que toda forma de violência contra a mulher ela acaba sendo psicológica. Isso é óbvio, claro e ululante. Mas, em razão da especialidade que ganhou no Código Penal, ela deveria estar no inciso seguinte. Fica essa dica. Silvia, eu quero encerrar pedindo para você falar do seu livro. E porque só fazer um parênteses aqui, pessoal.
A live vai ficar gravada. Eu vou colocar no meu canal do YouTube. Assine o meu canal do YouTube. Sabe aqueles youtubers? Fala, se inscreva, acione o sininho para receber notificação. Tudo aquilo que eles falam, eu vou falar aqui. Dê um like, não tem essas palhaçadas. Bom, ó. Então a live vai ficar gravada aqui e vai no meu canal do YouTube. Infelizmente, a live ela vai ficar gravada com os comentários e tem pessoas que colocaram comentários absolutamente desnecessários. Mas fica lá, porque é interessante você ver quem é essa pessoa que não sabe participar de um evento como esse. Então vai ficar gravada a live aqui no Insta, vai para o meu canal do YouTube. Depois desta live, até a 1h da tarde, o meu livro de violência doméstica e familiar contra a mulher, livro sobre a Lei Maria da Penha, comentado por artigos, vai estar com mega desconto. Nas minhas redes sociais eu posto a senha, você vai ter que colocar uma senha. E o livro da Silvia também, até 1h da tarde. Aqui. Tá aí? Esse não é a última edição, hein, Rogério? Eu não tenho ainda a edição que acabou de sair, porque ela acabou de sair do forno. Essa aqui é a primeira, mas a segunda já está atualizadíssima com todas as últimas legislações. A pandemia não deixou a gente receber. Eu não recebi. Então, o meu livro e o da Silvia, os dois livros vão estar na editora Juspod com desconto. Agora, eu gostaria que você conhecesse o livro da Silvia. Silvia, você pode falar do livro? Olha, eu sou suspeita para falar do livro. Ele foi esse aqui escrito em coautoria com duas excelentes parceiras que dispensam a apresentação. A Alice Bianchini, que é uma grande professora, grande intelectual, que escreve muito sobre violência de gênero e outros assuntos, como criminologia. A Mariana Basso é uma colega do Ministério Público do Paraná, excelente. A ideia do livro é abordar todos os crimes praticados contra mulheres. Então, Lei Maria da Penha, os crimes sexuais todos, passando inclusive pelos crimes do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes praticados digitalmente nos meios eletrônicos, o feminicídio, e tudo isso, como eu mencionei para você, Rogério, com todas as atualizações do ano passado, que não foram poucas, inclusive o pacote anticrime e a repercussão, lei de abuso de autoridade, a questão da mudança da competência das varas especializadas, da notificação compulsória, tudo com análise de doutrina, de jurisprudência, atualizadíssimo. Recomendo, sou suspeita, Rogério. Também recomendo. O meu livro da Lei Maria da Penha, eu vi algumas pessoas colocando aqui, ele demorou para sair, porque eu tive que aguardar essa alteração do mês passado, que criou duas novas medidas. Do mês passado, não, deste mês. Duas novas medidas protetivas, 22, inciso 6, e 22, inciso 7, ou inciso 5, inciso 6, não lembro. O que importa é que o meu livro esse ano demorou para sair, porque eu já estava aguardando essa lei. Ela estava comendo, mas eu precisava do número dela. Então, as duas obras com desconto, nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Silvia, nós vamos postar qual é o código. Você tem que usar o código no carrinho de compra para ter o desconto. Silvia, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, por você aceitar Rogério. o convite. Sigam a Silvia nas redes sociais dela. A Silvia, vocês vão ver, é uma pessoa absolutamente engajada nessas causas que nós discutimos hoje. Uma excepcional colega. Eu deixo para você as considerações finais. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, que a gente possa aproveitar essa crise humanitária que a gente passa para refletir sobre as questões, as dimensões de gênero também. As mulheres são mais impactadas pelo Covid-19, estão majoritariamente na força de trabalho no sistema de saúde, isso estatisticamente, as mulheres são 85% dos enfermeiros, 90% das profissionais que estão na limpeza dos hospitais, são as mulheres que estão nas funções mais precarizadas, menos remuneradas e que sofrerão maior impacto da crise econômica também. Então, penso, Rogério, que não há uma resposta para um problema tão complexo como o impacto da pandemia na violência contra a mulher, mas que essa resposta exige uma atenção especial de cuidado para essa população mais vulnerável, principalmente de meninas e mulheres pobres, invisíveis, onde muitas vezes o acesso à informação é dificultado. Então, eu agradeço a oportunidade de falar com a sua grande massa aqui de seguidores e estou à disposição sempre. Beijo grande. Pessoal, beijo, abraço e até a próxima. Até, Rogério.